Boa. Hoje o tema é um dos temas mais debatidos por pais típicos, neurotípicos ou, ou não, que é sobre o uso de telas, tanto para crianças como para nós mesmos, o efeito de telas nas nossas vidas. Então hoje vamos falar sobre isso e a gente está gravando olhando para várias telas. Eu estou num computador gravando uma coisa e aqui no celular gravando outra, dupla tela gravando esse episódio. Dani, bom E dia. aí, gente, tudo bem? Então, pô, eu também estou em duas telas e tem gente que está em três, né? Porque tem gente que trabalha, inclusive, com duas telas de computador. A lenda do Realmente celular ligado no admirável. cantinho ali, né? Uhum. Pois é. E aí, Ale, tudo bem? Tudo bom? Muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no Fractais. E aí, pessoal, como é que vocês querem começar essa conversa? Eu acho que Primeiro, a vamos gente quer começar. falar que o Id não está aqui Verdade. e porque ele não usa tela. Brincadeira, só que não. Atualmente ele Até não está usando parece, né? tela, porque ele tá em alguma cidade, sei lá, acho que é na Tailândia, que não tem internet. Ele está no interior, sei lá, do interior de algum lugar. Ele está no meio das montanhas, é o Id. Ele está no meio das montanhas, ele não tem. Ele está no momento do espaço sem tela dele, por isso que a gente vai gravar esse episódio hoje, nesse tema. E a gente Mas tentando vamos escolher um lá. tema que a gente pudesse fazer sem o vídeo, porque faz muita falta aí, a gente ama. E Vamos de lá. volta para nós. Começando com a informação mais importante que a gente achou na internet, crianças com TEA, eles usam tempo de tela, né? 30% mais que crianças neurotípicas. 30% é muito tempo, é 1 hora e meia a mais do que as crianças neurotípicas, né? Então, claramente tem um link forte assim entre a necessidade barra uso de telas e a condição. Aí eu queria até já começar perguntando para o Alê, por que você acha que tem esse aumento e quais são os efeitos disso? Maravilha. Bom, tem várias questões, né? A tela, ela pode ser utilizada como um mecanismo para você se aprofundar em interesses especiais e fazer hiperfoco. Então, e os algoritmos são desenhados para isso, né? Para ficar abrindo e abrindo e desdobrando cada vez mais uma temática quando você é interessado nela. Muitas crianças e adultos também, né, neurodivergentes, são buscadores de dopamina, né? Tem uma produção deficitária de dopamina, tem uma liberação diferente de dopamina e tem mais tendência, né? São mais propensos a esse tipo de comportamento de ficar buscando estímulo, né? São buscadores sensoriais. Então, o telefone, a tela, o tablet, você tem muitos estímulos acontecendo ao mesmo tempo, né? O visual, o auditivo, você pode fazer várias coisas, articular muitas coisas acontecendo na tela, e isso pode ser bastante estimulante para pessoas neurodivergentes que gostam de, de fundir também a sua atenção. Você pode fazer o hiperfoco no tema, você pode abrir várias coisas se você for mais TDAH, você pode ficar buscando coisas ligadas à curiosidade se você for mais para a linha das altas habilidades, ou seja, são muitos atrativos, né, para as neurodivergências. Então, tem um lado nisso que você pode se perder, consumir muito tempo, se desgastar, nem perceber o tempo passando, né? Lembrando que a gente tem essa dificuldade, né, com a miopia temporal, de perceber o tempo passando. Então, você perguntar para uma criança que passou 2 horas e meia, 3 horas na frente do telefone, quanto tempo ela ficou lá, ela vai falar que ficou 30 minutos, 40 minutos. Né? Então, tem essa dificuldade para ajustar o controle do uso nesse sentido. Tem essa necessidade de estimulação, tem a questão de rotina, né? Muitas crianças, né, neurodivergentes estabelecem rotinas, então tem que fazer aqueles rituais, assistir aqueles desenhos, ouvir aquela música, passar por aquela série, cumprir aqueles rituais. Então, assim, tem muitas dimensões que fazem que a gente seja especificamente mais propenso, especialmente, perdão, mais propensos à utilização excessiva dessas telas. Queria ouvir O de vocês, Ale, Dani, como é que é a sua história aí da sua relação? não, mas eu até queria fazer uma pergunta para você, Hum. especialmente para crianças, né? Ou até se a gente pensar para adulto também. A gente pega muita tela quando Uhum, a gente quer se distrair, uhum, né? Quando a gente supostamente quer ter um momento que seria um momento de paz. uhum, Só que a tela, como você mesmo já disse, é altamente estimulante, né? uhum, Inclusive, estudos falam ligado à ansiedade e tudo mais. É, como é que é esse contrassenso? uhum. É É, é, porque se inter... de repente é, dá um tablet para uma criança, ou você mesmo pega um tablet e um celular.
e de repente você vê que você está mais ansioso do que você estava antes, ou Uhum, que a criança está mais uhum, agitada do que ela estava uhum. antes, de Sim, tanto estímulo. sim, perfeito. É, exatamente. Você aciona muitas redes neuronais ao mesmo tempo e aquilo entra no estado de hiperfuncionamento. Você tira. Não sei se já fizeram isso, assim, de ficar, às vezes, entre uma consulta e outra. Eu lembro uma vez que eu estava no meu consultório, e ainda bem antes da pandemia, e eu estava usando um joguinho desses de estratégia, que você fala assim: ah, entre um paciente e outro que ele não chegou, deixa eu fazer, né? E aí você começa a fazer aquilo meio rápido, assim. Era um jogo tipo desses de Crush, mas não era Candy Crush, mas era na linha, assim. E eu lembro que ele estava muito acelerado, eu estava fazendo muito aquilo. Quando os pacientes chegaram para a sessão, eu lembro que ainda estava no embalo daquilo, com a minha cabeça acelerada por causa daquele jogo. E aí os pacientes começam a falar devagar, você fica naquela onda do seu cérebro está super ativado, as pessoas estavam falando devagar. Eu tive uma sensação quase de crise de pânico pela diferença de funcionamento mesmo, assim, de percepção do espaço, do tempo. Ali estava super rápido a minha cabeça para acompanhar aquele jogo. Falei, cara, que loucura isso, como isso influencia o nosso estado basal, porque você está ali num estado de prontidão e de vigilância, de acordo com o joguinho que você está fazendo, que você está assistindo, que te deixa num funcionamento mais acelerado. E aí você sair disso e ir para uma outra circunstância em que está tudo mais lento, dá um choque mesmo de velocidade. Você não tem muito essa transição, né? Porque acaba a tela, você desliga, muda de um estado para o outro, assim. E aí, imagina, eu como adulto sentindo isso, imagina uma criança estimulada por um jogo, estimulada por um desenho, saindo naquele embalo, naquela inércia de movimento que ela está, para um outro estado, em que ela tem que se acalmar. Essa transição não é simples. Então, não adianta também você falar assim, ah, pensando na situação prática, né, de uma criança que está usando tela, você fala assim, ah, tá na hora de dormir daqui a pouco. Não adianta você falar assim, desliga o celular e vai para a cama. Isso não acontece. Você precisa de um tempo de acomodação para você diminuir aquele estado de excitação em que você estava. Ainda mais pessoas neurodivergentes que têm a sobreexcitabilidade, né? A gente tem essa capacidade de se autoestimular e de se manter em vigília, se manter num estado de concentração aumentada, mesmo que a gente esteja com sono, mesmo que esteja na hora de dormir e tal. Então é bem prejudicial mesmo isso. E assim, e aí só para finalizar a sua resposta, que eu pensei numa coisa que no começo quando você começou a falar, tudo vai depender do uso que você faz. Você pode pegar o seu streaming de música e colocar uma música relaxante, você pode colocar um metal ali para tocar. Então, Hum. muito vai depender de como você encaminha isso. E você pode usar o celular para relaxar, sem dúvida nenhuma. Você pode colocar mecanismos para evitar que você fique usando excessivamente tal aplicativo, tal rede social. Você pode usar para você. Eu sempre ouço música à noite, então eu vou sempre usar o meu celular como um instrumento para me regular. Mas eu vou escolher um tipo de música que vai baixando o meu nível de estimulação. Sabe uma coisa que me preocupa muito como pai? E aí, essas coisas. Tem duas coisas que eu queria falar. Uma é essa minha preocupação específica com o pai e vendo as crianças, né? Eu acho que o tédio e o efeito social é importante. As crianças têm que aprender a lidar com isso, tá? E aí eu vejo muito o celular como uma fuga disso. Eu vejo aquelas crianças que poderiam estar brincando entre si, ou que poderiam estar em um momento, ou que poderiam não estar fazendo nada e ter que lidar com o tédio de lidar com o tédio mesmo em volta. Uhum. Então, assim, você está num jantar, um almoço de todo mundo, você não está participando da conversa, você tem que lidar com o tédio, faz desenho, cria alguma atividade, aprenda a criar alguma atividade para lidar com esse tédio, porque isso é importante de médio prazo. Então, eu sempre desenhava, tipo assim, tem modos de você lidar com essa questão. E eu acho que o celular virou uma saída muito fácil para resolver com isso, o que faz com que pessoas autistas neurodivergentes, elas às vezes têm essa necessidade de ficar sozinhas, mas que é importante, mas não sempre. A minha questão não é que, tipo, não usar, mas, tipo assim, isso vira um escape para tudo. E a pessoa acaba tendo mais dificuldade de sociedade, e eu vejo isso, caso com pessoas que eu conheço em volta de mim, tem crianças que, tipo, assim que ela está no momento dela de tédio, se você não dá o celular para ela, ela dá um ataque absurdo, porque já virou uma regra de defesa para ela, e aí a mãe fica Uhum. nervosa, obviamente fica nervosa, porque ela não quer ver aquele ataque ali, e aí ela dá o celular para acalmar a criança e resolver. Só que para mim isso tem um efeito de, tipo, já se criou um mecanismo que para mim eu vejo com risco de longo prazo, porque esse tédio é Uhum. importante. A criança não pode facilmente pedir para escapar e conseguir tão facilmente, porque a vida não é assim, né? Então, eu vejo essa questão
desses, é quase zumbis, né? Em algum Uhum. modo, assim, e os efeitos disso que tem de médio prazo. Tem uma saída muito fácil, sabe? E a gente brincava, né? Tem um vídeo que eu vi de YouTube há muito tempo atrás que não existia. Qual é o nome legal que é aquele negócio de ficar não fazendo nada? Tem um nome para isso. Ócio. Ócio, Não. ociosidade. Um termo psicológico lá que as pessoas ficam fazendo, sei lá, depois eu vou lembrar. E aí que na nossa época não tinha isso, porque a gente estava sempre em ócio tentando fazer alguma coisa, sabe? Tipo, a gente tinha que criar tarefas para nós mesmos para fazer o tempo passar, e hoje você consegue escapar muito fácil. E eu queria entender o risco do acesso ao escape tão fácil, entendeu? Fê, isso daí a gente já está vendo mudanças no comportamento das crianças, mudança na conformação de conexão neural mesmo, assim. Isso daí o futuro vai dizer. A gente nem tem tanto tempo assim de observação sobre isso para entender as implicações a longo prazo. É um fenômeno absolutamente recente. Então a gente não pode nem falar, ah, nossa, a segunda pesquisa que foi feita em tal momento, a gente acompanhou crianças por 10, 20 anos, a gente está acompanhando agora, então a gente vai descobrir muitas dessas coisas. A questão é que já se sinaliza por essas mudanças no comportamento, como você bem apontou aí, essa crise aí de meltdown, por exemplo, e que a gente incentiva a criança do mesmo jeito que, essas respostas que as crianças têm do mesmo jeito que se a gente estivesse drogando essa pessoa, assim, é um mecanismo de adicção total. E lembrando que crianças e adultos neurodivergentes têm mais dificuldade de lidar com frustração. Então, as crises por intolerância à frustração são muito intensas e é bem o que você falou. A família, para evitar esse constrangimento, às vezes na rua, em algum lugar, toma essa solução fácil. E vira uma armadilha mesmo, né? Porque aí as pessoas não sabem mais tolerar o tédio. Eu não diria nem só que são as crianças, eu diria que os adultos também não conseguem mais ficar entediados. A gente começa a sentir um pouquinho de desconforto em algum lugar, eu não ter o que fazer, a primeira coisa que a gente faz é, deixa eu dar uma lidinha numa notícia, deixa eu jogar alguma coisa, deixa eu pôr um vídeo para assistir, uma música para ouvir e tal. Então a gente também está fazendo isso, assim. E a gente fica com menos tempo para observar a vida real, a gente fica com menos tempo para ouvir aquilo que nos circunda, a gente fica o tempo inteiro capturado por aquilo que nos interpela dentro dessas redes. Pode ser criativo, pode ser produtivo, pode estar aprendendo coisas sobre outras culturas, pode ser bem legal mesmo. E nesse sentido, a gente também não precisa ficar com esse preconceito de achar que dentro da internet só tem lixo. Tem muito lixo. A questão é justamente saber filtrar tudo isso, é saber não se expor a tanta coisa. E claramente crianças têm dificuldades em fazer isso, assim. Então, recomenda-se que, por exemplo, crianças com menos de 10 anos sequer conheçam o que é um tablet, assim. Tipo, não dá na mão de criança pequena Com de menos de jeito quantos nenhum. anos? Desculpa. De 2 anos. Ah, tá. E de 2 a 6 é regular muito o uso. Só que aí essa é uma fase muito difícil, né? Porque a criança não tem noção de passagem do tempo, ainda mais criança neurodivergente. É, é difícil de você argumentar, né? Você vai ficar aí 40 minutos. O que significa 40 minutos para essa criança, né? Eu acho que eu já falei isso em outros episódios e falo aqui porque isso funciona para adultos também. Para pessoas neurodivergentes, marcadores temporais concretos ajudam muito. O nome disso, por exemplo, ampulheta. Ampulheta é uma mágica para pessoas neurodivergentes. Está ali, eu tenho uma ampulheta grande aqui em casa de 40 minutos, que é a que eu uso, por Hum, exemplo, à noite essa é para uma boa convencer as dica, crianças tá? a Eu irem dormir. não usei Nossa, é nas minhas ótimo, filhas, Fê. isso é uma boa ideia. É super legal, É, porque você fala achei assim, vamos, legal. ó, a gente vai brincar 40 minutos agora, depois vai descansar para dormir. E aí, quando eu falava isso antes, o que era 40 minutos? Quando passava, chegava, assim, tá faltando 5. Vamos dobrar, vamos mais, vamos mais. Falando, nossa, ferrou. Então, quando eu comprei o polete e coloquei ali, os meus sobrinhos já sabem, ó, o tempo de cair aquela areia. Ajuda, porque eles estão brincando, olhando para a areinha e falam, tá acabando, daqui a pouco vai acabar. A criança Mas vai essa se ampulheta preparando, dura ela um minuto, entende. dura 3 minutos, não Não, dura. não, Você tem eu uma tenho umas ampulheta de ampulhetas 40? legais que você compra, tem, Tá tem. bom. Pode comprar, ampulheta de Legal. 40 minutos. Tem de 1 hora, você consegue achar. A de 40 é mais fácil. E então, por exemplo, isso é uma coisa assim, colocar um marcador real para você ter essa passagem do tempo, para criança eu estou falando, é ótimo. Para adulto a gente pode usar o próprio aplicativo e tentar colocar o limite. Eu mesmo vou falar que eu burlo a regra. Eu coloco 15 minutos para o Insta, por exemplo, É tipo e eu acordar. fico. Aí ele fala, você já ultrapassou seu limite diário. Eu falo, esquecer o limite diário todo dia. Inferno. E tem essa coisa de assim, eu vou só dar uma olhadinha aqui no negócio, só para passar o olho, ver os likes, ver as comunicações aqui, e aí depois você entra lá, você vai no atoleiro, em 50 minutos passaram se você for lá. Não, é Putz, um infinito, né? uhum, É uma coisa que você não sai É. mais, é um buraco. Agora, sim, eu até ia falar quando o Fê estava falando, contando das meninas, que tem muitos desenhos infantis e programas infantis, imagino que jogos infantis, que têm um pouco essa responsabilidade
né? Um dia é ótimo, né? Porque puta programinha velho, mas enfim. Nossa, agora me fugiu. Como que é aqueles Vila alguma César, da coisa? nossa infância, Muppets, não, Não, aqueles que aqueles que se vestem de cores. ah, os Melissa. Putz, Teletubbies. o- Teletubbies, isso. tá. Teletubbies. Todos Teletubbies. se vestem de cores, cara. Tipo, você sempre É, tinha. seu clássico. Até o Power É todo Ranger se veste de coloridinho. cores. Ai, ai. O Teletubbies são coisas com pouco estímulo, né? Para as Uhum. crianças, um pouco pensando nisso, mas é isso, Ah, o já Pocoyo é também é um desenho bem antigo. fofinho, que não tinha cenário, só tinha os personagens, fica tudo branco, as bonequinhas andando. Isso. Tem essa coisa mais leve, é para bebezinho. Mas, Dani, tem uma Mas diferença, criança, A tem quando uma tem. diferença Eu tenho um entre filho. isso. É que eu tenho duas, né? E uma de 6 anos não vai aceitar ser tipo coreógrafo de jeito nenhum. É, não vai Entendeu? mais, mas tem. Não vai mais. Antes, quando a gente era exposto a esse tipo de conteúdo na televisão, você tinha que esperar o dia seguinte para assistir de novo um episódio. Esse é o meu E ponto aí tinha principal. um ritual diário. Hoje não é mais assim, gostei, quero mais. Pá. E aí você E a fala, cara, minha como é que crítica, você é o cessa meu isso? crítica ao YouTube. A gente Uhum. bota aí nas escolhas, assim. Aí a palavra que eu estava tentando lembrar naquela hora era mindfulness. A gente vivia em Ah, mindfulness o tempo todo. E a gente não sabia que existia um termo, porque não existia o tempo que a gente vivia o tempo todo. A gente ficava a gente lia shampoo no banheiro, a gente fazia tudo, porque tipo, a gente estava vivendo em mindfulness sempre. ai, Felipe, Hoje em dia não existe mais Crianças mindfulness. neurodivergentes, né, Fê? Fica em mindfulness. Pessoas, a muito gente tem bom. essa tendência, né? Não, mas é tipo, Sim. hoje teve que criar um ato de fazer mindfulness, porque você não consegue. Antigamente a gente fazia sempre, aí não precisava criar, porque tipo, a gente estava sempre mindfulness. Tem que esperar na sala de Já recepção tava. do médico, já mindfulness, não ficava A olhando gente por traduz nada. por atenção plena em português, mindfulness. Mas uma coisa de tela e não, tipo assim, por exemplo, o YouTube é uma coisa que eu e minha esposa, a gente tenta bloquear mais para as filhas, não somente pela questão do controle da comunicação, que eu me preocupo com isso, mas não tanto, mas pelo lado de você conseguir mudar o vídeo muito rápido, e aí a pessoa fica, a minha filha, a menor, fica mudando o tempo todo, ela não assiste nenhum filme completo no Uhum. YouTube, porque ela fica mudando o tempo todo. E aí é pior para mim, porque ela fica nesse negócio com muito mais coisa, não termina nada e fica girando, 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 girando. Aí na TV, que também é uma tela, ela não consegue ficar mudando o tempo todo, porque tipo, assim, dá mais trabalho mudar e tipo, você tem assistindo um negócio ali completo e funciona. Então, até nos tipos de tela, para mim, o modo dessa facilidade de mudança e do incentivo, e aí tipo, a gente pode chegar de nível, né? Tem TV que é um, aí tem YouTube que é outro, e tem TikTok, o Instagram que é outro, mais ainda, assim, no giro de velocidade e o efeito que isso vê em adultos. A minha questão com a TV especificamente, aí juntando outras coisas, é quando você fica na TV e no celular. E aí eu brinco até com adultos, né? Que as pessoas falam, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, você fica na TV e no celular. Cara, eu já lidei com todos os tipos de adultos. Consegue, sim, mas você não presta atenção no filme direito, dependendo do qual filme. Então, tipo assim, mesmo você achar que você tem super multifoco e consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, essa questão de mulher, homem, nesse quesito, no fundo, no fundo, no fundo, você não presta atenção no filme. Você É, acha que você vai está depender muito da pessoa. Tem gente que talvez consiga. Eu também prefiro escolher não, filme, essas coisas, direito, tentar. Uhum. igual não ter a tela e tipo Igualzinho, assim, igualzinho, igualzinho não é, sem dúvida nenhuma. Porque eu Mas acho que é então, mais uma coisa assim, tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá, é, né? E uhum, aí você exatamente. pega um pouco Uhum. da coisa. Ping-pong. Uhum. Mas se você perde, duvido que a pessoa consiga lembrar de todos os diálogos. Se ela tá, não, não consegue. nem que Acho seja que um você jogo, tem que, né, no celular que é para de mindfulness, inclusive. eu brinco com a minha esposa que tem filmes que dá para assistir com tela, porque não precisa prestar muita atenção, e filmes que não, sabe? Aí, ó, hoje a gente está assistindo um filme, aí às vezes é engraçado. Para isso, que eu acho que é um absurdo que eu faço, não sei se outras pessoas fazem, por exemplo, eu assisti um filme de uma língua que eu não entendo, tipo, sei lá, japonês, sei lá, qualquer coisa, coreano. Aí, vamos botar em português para ficar no celular também. Eu falei, cara, olha o nível que a gente chega, sabe? Eu estou botando em português um filme para poder, Dublado. em vez de ficar assistindo Não, na isso eu língua não cheguei real, nesse nível. calma que agora que eu te dei a ideia. Vai decaindo. Eu fico bravo comigo mesmo. Eu faço,
Não vou parar de fazer, mas fico bravo, sabe? Tipo assim, é Mas meu Fê, vício interno. e você usa mais para você se informar, se instruir, ou mais para você desconectar, ou Então, meio a para meio? tudo. Para tudo. Uhum, Então, tipo assim, eu tenho momentos de joguinho, desses joguinhos bobinhos mesmo, assim, uhum, que eu gosto. Então, tipo assim, nos intervalos e coisas, ou tipo, eu gosto muito de ficar no podcast, ouvir podcast e jogar joguinho ao mesmo tempo. Isso não me atrapalha tanto. Eu realmente consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem certas coisas que eu consigo fazer bem duas ao mesmo tempo, tipo dirigir, ouvir podcast, dirigir, ouvir música. Eu consigo fazer essas coisas bem ao mesmo tempo. Então tem esse meu momento de joguinho, mas na maioria dos casos é tipo WhatsApp, é, as mídias sociais, tipo, eu sou muito mais quando eu posto do que ficar olhando. Eu não fico olhando tanto assim, mas eu uhum. posto notícias que eu gosto de ler. Mas notícia eu acho que é um uso de tela bom, assim, para falar a verdade. Eu acho menos pior do que os outros, assim. Eu gosto de usar notícia que eu tento fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu falar, então, ao mesmo tempo que eu vou ver notícia, eu aprender alguma coisa sobre, sei lá, culinária, jardinagem, eu faço em outra língua. Então, eu fico seguindo influenciadores em francês, em italiano, em castelhano, em inglês, para ficar ao mesmo tempo treinando as línguas. E então, eu fico me sentindo menos culpado, porque eu falo, beleza, eu fiquei assistindo um monte de coisa hoje, mas pelo menos foi uma língua diferente, fiquei treinando essa língua, dá uma aliviadinha no coração, assim. Mas Sim, é Não fica eu tão vejo guilty muito, pleasure culpado eu vejo isso? muito moda também, você acredita, gente? em outras Porque Moda? línguas é ali. uma coisa que eu gosto. E aí, tirando as notícias, que assim, eu agora parei, porque eu estava comprando o jornal físico às vezes, que era um pouco para sair dessa tela, porque senão tudo você fica vendo na tela, mas enfim, eu leio o jornal na tela, eu vejo as notícias, e aí, se eu quero, enfim, fazer um mindfulness, eu faço de moda. Eu procuro de moda. Mas ultimamente, vocês sabem, eu estou lendo muito, né? E então eu tenho passado um tempo fora das telas, porque eu estou lendo livro físico. E isso ajuda muito, principalmente à noite, né, gente? Como que, o que que você diria dessa diferença dessa experiência, Dani? Porque no fim, um livro também é uma tela, só que é uma tela que você tem que seguir linearmente o conteúdo, né? E ele não se expõe para a gente de maneira passiva, você tem que estar ativamente se colocando ali, né? E eu acho que tem a questão tátil, né? Uhum. Tem esse sensorial do livro O que é cheiro, diferente. uhum. Tem o Toque, cheiro, né, do livro. papel, Mas eu confesso, assim, que às vezes você fala assim, ah, nossa, será que não dá para ir mais para frente para esse livro? Né? Em Tem um velocidade pouco esse 2.0, você desliga. velocidade 2.0, fala assim, Mas essa é uma não, boa não quero, pergunta, Lê. Você trouxe uma já boa sei também isso para dizer. daqui, já sei isso daqui. Só que é muito louco, porque, e, assim, você lê literatura, ficção é uma coisa. Você lê, por exemplo, eu estou lendo O Capital do Marx, Tá lendo condensado, né? Capital do Mar? É, É isso aí, a Dani está se condensado. preparando para a revolução. É, Ai, exato, meu estou me Deus do preparando para a céu, vou revolução. Mas sofrer aí eu aqui. falei assim, não, esse daqui eu quero ler com atenção plena. Então, esse eu leio aqui na minha mesa do escritório, né, grifando, anotando, tem um monte de coisa com porque precisa de é uma outra dimensão de atenção, né? Uhum, Não é a mesma Uhum, dimensão de você ler um romance na sua cama. sim. uhum. Você pode dar dar uma flutuada, né? Aqui você lê um parágrafo e tá bom. Ah. Agora, Uma Então, pergunta, dentro da infância de só, só, vocês, só, assim, só vocês... pegar, só pegar um fala, tema fala, que a fala. Dani falou, só para botar. Qual Ale, chuta aí, Chuta aí, qual o Dani. efeito desse negócio da velocidade, sabe? Porque eu ouço podcast e coisas a 1,5. Então, tipo, além de eu estar muito ativo e tudo mais, eu ainda assisto o mundo numa velocidade maior. E eu já sei que eu falo a 1,5. Todo mundo me fala, Uhum, falou 1,5. sim. Já estou ouvindo a 1,5. Então, daqui a pouco eu estou falando a 2, sabe? E aí, Uhum. tipo, o quanto fugir da realidade a mais eu estou fazendo isso e qual o efeito meio de longo prazo. Por exemplo, hoje eu acho que esse 1,5 faz eu me irritar, em alguns casos, com pessoas falando muito devagar.
E eu falei, cara, eu tô criando um problema para mim mesmo muito grande. Ou você está reconhecendo só isso agora, porque eu sempre me incomodei com a pessoa falando devagar, e aí a minha tendência era ir completando a frase da pessoa, assim, a pessoa estava falando e ver que ela Sim. estava demorando, eu já, plá, fechava, assim, isso é uma pergunta típica de entrevista psiquiátrica, você costuma finalizar as frases dos outros, não sei o que, TDAH faz isso, altas habilidades faz isso, tal, autista também, então tem essa questão, eu acho que a gente aprendeu a tamponar isso, agora nesses tempos de agora a gente se soltou, eu não acho isso ruim, por um lado, Fê, eu assisto vídeos em velocidade 2 quando pode, assisto até em mais. Estou fazendo MBA agora, eu sempre assisto as aulas assincronamente em 2 e eu queria que assistir em 3 porque eu ainda acho lento. Mas tem a ver com a nossa capacidade de perceber, por Não, nossa mas eu acho velocidade de mesmo assim, processamento. mas a gente está Não, as fugindo pessoas do mundo. normotípicas não necessariamente conseguem. Mas eu acho Ó, que a gente está fugindo da realidade, sabe? Eu acho que tem o efeito de fugir de realidade, porque isso sim, não é uma realidade, Eu entendeu? quero trazer uma coisa aqui que eu sempre, sim, ultimamente eu falei uhum, bastante sobre isso, porque eu ouvi a Marilena Chauí em uma entrevista. A Marilena Chauí, para quem não sabe, é uma filósofa brasileira, e ela falando sobre telas, né? Falou que como a gente, o corpo humano, ele se relaciona com o espaço, né? E todo o nosso desenvolvimento foi feito a partir desse relacionamento com o espaço que a gente ocupa, inclusive para fazer e praticar todas as atividades do dia a uhum, dia. E que a gente cada vez mais vem trazendo esse espaço, diminuindo esse espaço para uma tela, uhum. né? Então Nosso a gente pleito de começa visão estreita, né? ter essa dimensão da natureza do corpo com o Uhum, espaço. E de fato, assim, eu venho achando isso gravíssimo, uhum. gravíssimo, que é aquela coisa que daqui a pouco a gente vai realmente se contentar em ficar num espaço bem minimalista com uma telinha de celular, e isso Minimalizado, eu diria. para Sim, gente, interessante essa isso. vai ser a Uhum. evolução de Darwin, um mundo completamente populoso, com E pessoas todo mundo com esmagadas, hipotonia da musculatura do olhando manguito rotador, com com corcunda, um com as mãos fracas. cabeção. A gente vai ser um cabeção e um mãozão e pronto. Não vai precisar de mais Então, nada. mãozão talvez menos, Dani, porque uma das questões justamente de várias escolas, principalmente da Escandinávia, É, que começaram mãozinha, né? a expandir essa coisa do uso de tablet, achando que isso ia ser legal na pequena infância, estão recolhendo, porque o esforço da criança escrever com a mão desenvolve essa questão da movimentação fina, o uso de tablet não permite isso, e isso está atrapalhando a desenvoltura, né, o desenvolvimento, perdão, neuropsicomotor dessas crianças, assim. É Então, verdade, a gente vai ter garra, desculpa, não é mão, é tipo uma vai garrinha, ser é uma uma pinçazinha mãozinha de caranguejo, mãozinha assim, de né? Horácio. Só vai ter um dedo que faz um monte de mini movimento, o resto vai É, estar super grosseiro, assim. Então, mas isso interfere no desenvolvimento dessas crianças. Então, isso é uma questão mesmo. E eu ia trazer um outro ponto em relação à pergunta anterior, Dani, só me refresca qual que foi, já estou com um monte de coisa aqui que eu estava a falando, pergunta, boa, não lembro. tá vendo como a gente vai rápido? Da questão da velocidade, lembrei. Ah, É, a única coisa que eu acho ruim de colocar velocidade acelerada quando eu estou ouvindo alguma mensagem é que a gente não percebe a afetividade da pessoa ali, né? Porque muito do afeto a gente vai percebendo pela prosódia, pelas pausas, pela respiração. E aí quando se acelera, parece que tá todo mundo meio irritado, meio ansioso, assim. Então, às vezes quando eu ouço e falo, a pessoa tá chateada, aí eu clico num ali para ouvir um pouquinho do afeto, e falar, não, beleza, a pessoa tá tranquila. Aí eu acelero. Sabe assim, porque a gente perde um pouco essa marca legal ligada isso, hein? a essas sutilezas, Nunca tinha assim. Isso, pensado. eu sempre faço isso, assim, ainda mais, eu sempre ouço mensagem no 2 assim, no WhatsApp, essas coisas, até para dar conta de receber, da quantidade de mensagem que eu recebo no dia, assim. E eu sempre coloco acelerado e falo, deixa eu como a pessoa tá. Eu desacelero, ouço uns 10 segundos, falar, beleza, e acelero de novo. Para pelo menos Porque capturar ainda ali um mais a pouco. questão psiquiátrica aí, se é Uhum, paciente, faz sim, todo sentido. Gente, e a sim. comunicação, a gente que trabalha com comunicação sabe, né? A comunicação já é tão cheia de ruído, Uhum. né? A gente já tem tanto um aprendizado
para, enfim, propor uma comunicação não violenta, uma comunicação mais clara, transparente, afetuosa, e aí a gente vai lá, coloca o negócio no 3, no 2 e dane-se. Sim, exatamente. Mas, bom, mas eu também, eu não consigo mais não fazer isso, assim, ainda mais quando eu sei que eu preciso entender só o conteúdo do que está sendo dito, eu preciso pegar a informação que está ali. É diferente de você ter uma escuta afetiva, eu estou ouvindo aquilo porque eu quero entender, assim, é uma outra coisa, coisa pragmática, eu não tenho nenhum pudor em aumentar a velocidade, e isso, sinceramente, ajuda muito as coisas serem mais simples, assim. E para a gente, ainda com as habilidades, essa questão da velocidade do processamento, isso era uma coisa que me aborrecia muito na escola, na faculdade, tolerar o tempo dos professores, tal, era uma coisa que me deixava inquieto. Então, fatalmente, eu fazia outras coisas. Eu ficava desenhando, eu ficava anotando coisas, eu ficava pensando nos projetos, eu ficava tentando fazer alguma coisa para ir preenchendo esses tempos. E aí, no fim das contas, era esse ping-pong, Dani, vai para o professor e volta um pouquinho, vai para o professor e volta um pouquinho. E hoje eu gosto de aumentar a velocidade porque aí eu consigo ficar mais em foco pleno mesmo, porque aí eu falo, ah, beleza, está numa velocidade legal, que eu consigo ficar capturado, consigo acompanhar no meu modo aqui sem me sentir travado, né? Então, por isso eu acho interessante. Acho que tem que ser um equilíbrio, né? Porque tem um pouco essa nossa ansiedade. E tem Uhum, uma ansiedade da produtividade, né? Que isso dá um uhum, outro, um sim. outro episódio, mas tem essa ansiedade da produtividade e E tem isso um a gente tá pouco essa que a com a gente sensação falou de da perder relação coisa. com o espaço e com o tempo, Uhum. que, enfim, precisa ser respeitado porque a gente vive dentro de um corpo, né? Uhum. Tem Hoje. gente que não, né? Mas enfim. Sim, e não, e a gente está vendo coisa assim, tem uma epidemia de miopia acontecendo no mundo por causa disso, porque as pessoas não estão mais treinando os olhos para enxergar longe, fica o tempo inteiro a só 40 centímetros de distância. Então tem um monte de problemas que estão acontecendo, problemas de coluna cervical, por causa dessa questão de ficar com a cabeça sempre para frente, rotação interna É, dos ombros também por causa disso, um monte de vou problemas. arrumar aqui. Então, Posso fazer uma pergunta final? Olha aqui, é sobre tela, mas é menos sobre tela, mas é uma coisa acho que tem a ver com muitas coisas do time. Muitas crianças com TEA usam fone por causa de proteger de ruído uhum, uhum, externo, sim. proteção e tudo mais. Às vezes eu acho, tipo assim, super legal de proteção e tudo, coisa, mas, tipo assim, isso não existia, praticamente não existia no passado, né? Tipo, A gente vê raramente agora você as via, criancinhas com os protetores agora você auriculares, vê né? muitas Aham, crianças É. com essa proteção. Eu uhum. entendo no quesito proteção, mas me preocupa, de novo, com a questão de saber lidar com a vida real um pouco, sabe? Eu acho que às vezes a gente. Eu tenho um receio sobre Ah, Fernando. superproteção, entendeu? Mas, Não, mas eu acho que né? seja Porque não, super proteção, é tecnicamente assim, ó, proteção, ponto. Né? é proteção ponto. Então, não, não, é que é realmente Não é, tecnicamente. eu não acho que é super proteção, até porque assim, se você faz um meltdown por reatividade sensorial, por sensibilidade sensorial, não é uma coisa que você controla de maneira nenhuma. Por exemplo, aqui em Santo Antônio, quando eu vou aos Correios, a agência do Correio fica do lado de uma retífica de motos, ali, uma mecânica de motos. Um dia eu estava na fila e não levei meu protetor auricular, e o cara começou a testar o motor que ele estava arrumando. Eu fiquei 3 minutos na fila, Fê. Só, aquele barulho daquele motor foi me deixando alucinado. Assim, eu punho o dedo para tapar o ouvido e barulho entrava do mesmo jeito. Eu paguei rapidinho minha conta, fui embora. Eu demorei 4 horas para me regular. Eu percebi isso. Foi muito interessante que eu olhei e falei, nossa, eu quero ver o quanto tempo isso aqui vai fazer de efeito ruim em mim. Fiquei em Não, casa, por exemplo, tomei canabidiol eu para tava tentar num, diminuir a irritabilidade, porque eu percebi um nível de estimulação aversiva, assim, e eu falei, cara, lá atrás, quando eu era exposto a isso, quando eu era mais novo, eu ficava de mau humor, ficava achando que eu estava deprimido, ficava com vontade de chorar, eu estava com ânsia de mas aí, vômito. de alguma, eu concordo que é ruim, tá? Eu acho que, tipo assim, sempre tem o real e o uso e os exageros. Meu medo é muito mais, eu acho que deve ter uma base, por exemplo, eu estava numa festa infantil há 2 dias atrás e começou a tocar uma música alta e eu vi uma das crianças botando a mão no ouvido. Tipo, porque para Com ela foi ruim. certeza, Mas ela aquilo foi conseguiu muito. criar um método de autorregulação de um modo assim que, tipo, relax dela, talvez o caso dela não seja sério ou qualquer coisa nisso, mas ela fez o modozinho dela, entendeu? E para mim esse aí é um pouco mais ok do que aquela pessoa que fica literalmente 90% do tempo com o negócio no ouvido. Para Sim, mim, mas é porque a gente não sabe da sensibilidade dela, e aí é uma não, não, questão não, de obviamente eu não estou na evitar que ela análise. se É que eu exponha. vejo tanto, é que eu estou vendo Sim, tanto, tanto que parece que é uma grande maioria com essa questão. E aí isso
Obviamente tem casos e casos que a gente tem que analisar e cada um analisa o seu. A minha questão é que do nada não. Um tempo, você É, conseguiu uma exatamente. quantidade Ainda tão bem que mudaram grande os que diagnósticos. aí A gente faz. sofria na infância e não sabia, ponto. Assim. Entendi. Ficava Então, tá bom. atordoado e não tinha proteção nenhuma. E essa questão da realidade é altamente discutível, porque é a realidade daquela criança, né? É o mundo que se abre para ela daquele modo. Então, Sim. aquilo é aversivo e é doloroso, não tem que discutir. Então, é proteção, ponto. Tá É, bom. tá, tem umas mais discretas, tem outras que não. Se eu saio na rua com meu fone de ouvido Chop Churros com cancelamento de ruído, a pessoa vai achar que eu tô ouvindo música na rua. Aí fica disfarçado. Eu poderia colocar um protetor auricular bem grandalhão e as pessoas vão achar esquisito. É curioso isso. Então, Sim. eu acho que é É, isso. pra mim eu acho que a galera deve usar o pequenininho. Porque aquele grandalhão, eu acho que o Chama grandalhão tá, atenção. tá dando Pode virar chama estigma. atenção, Uhum. vira estigma e eu acho que a pessoa também está passando uma mensagem para o universo Mas isso que a acho bom. criança está com aquilo. Insistimos. Estamos aqui. Estamos aqui, existimos e temos essa questão, entendeu? O lado bom e ruim de Exatamente. mostrar. Exato. É isso aí. Maravilha, pessoal. É, muito bom. Muito Agora bem. todo mundo Id, sai estamos da com saudade de tela. você. É o Queremos It. na O telinha. Id nas viagens dele, da próxima É. outra. Maravilha. Dani, quer Então finalizar? tá bom. Tá bom. Não, não. Aquelas não, não. Não, não, não quero. Tchau, gente. Ai, maravilha. Não, não quero, Adorei. quero ficar aqui com vocês, né? Perfeito. Ai, ai. Um ótimo dia, Queremos pessoal. Um beijo agradecer aqui, grande. eu e a Lê, queremos agradecer a Dani por gravar antes das 9 da manhã. Que não Nossa, aceitou às gente, 6h30 da manhã, mas no frio ainda. Imagina, gente, Maravilha. sempre um prazer. um beijo a todo mundo. Um Beijo, beijo. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.